E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Heisen aqui trazendo o estudo da literatura do pessoal do primeiro ano. A gente teve a primeira aula falando ali sobre o que é literatura, que era o uso da palavra. Nós vimos a diferença entre textos literários e textos não literários. E agora, galera, nós vamos entrar nos gêneros literários. Acompanha comigo aí, eu vou espelhar a nossa tela e vamos nessa, pessoal. Olha só. A gente tem aqui, então, na nossa tela, os três gêneros literários, certo? Nós temos primeiro o gênero lírico, tá bom, galera? Que é aquele gênero que é centrado nas emoções, nos sentimentos do poeta, necessariamente. Então, a gente tem ali poemas e odes, certo? Nós temos aqui também o gênero narrativo, tá? Que é muito mais centrado em, obviamente, contar histórias, narrar, certo? Então, todos aqueles gêneros literários que nós temos ali, que narram acontecimentos, sejam acontecimentos de fato ou histórias fictícias, né? Nós teremos aí o gênero narrativo e depois o gênero dramático, que é aquele tipo de texto utilizado ali para interpretar, tá, galera? Para interpretar, ser interpretado por atores, por elencos ali. Então é um texto muito mais teatral, certo? Entrando nesses textos aí, vamos começar pelo gênero lírico. Galera, olha só. Quando nós falamos de lirismo, nós estamos falando necessariamente o quê? De uma linguagem mais poética. Ó. A gente está falando aqui do eu poético, certo? Então, nós temos o nosso objetivo de centrar muito mais nas nossas emoções, sentimentos, lembranças, visões subjetivas da realidade. O que é uma visão subjetiva, galera? Cuidado com isso aqui, tá? Você que não se atenta muito nesses pontos. Quando eu falo de visão subjetiva, é a minha visão. Quando eu falo necessariamente de subjetividade, eu estou falando de mim. Eu estou falando do meu ponto de vista, tá bom? Então, é uma visão subjetiva da realidade, certo, galera? Depois nós temos aí, então, esse gênero lírico muito mais presente em poemas. Então, olha lá, ó, aparece em poemas marcado pela linguagem conotativa, certo? Lembra aí, quando a gente estuda a linguagem conotativa, na nossa videoaula anterior, a gente viu que a linguagem conotativa é uma linguagem muito mais centrada na figura de linguagem, certo? Deixar subentendido necessariamente. Enquanto que a linguagem denotativa é aquela linguagem muito mais centrada no direto. Tá bom, galera? Muito mais centrada na informação. Não quer dar voltas, não quer utilizar figuras de linguagem ali. Tá bom? Então, a gente já percebe que o gênero lírico é um gênero que nós utilizamos, é um gênero literário que nós utilizamos para a escrita de poesias. Tá bom, galera? Que é muito mais centrado no eu poético. Bora lá, ó, deixar isso aí importante para vocês, tá bom? E aí, quais são as características do gênero lírico? Galera, olha lá, isso aqui, ó, subjetividade, certo? Subjetividade é centrada na minha visão. Pessoal, então, ó, já começa a se atentar aí quando a gente começar a entrar nas escolas literárias. Tá bom? A gente vai ver que lá no romantismo, por exemplo, a gente tem muita subjetividade, o texto é muito centrado na minha maneira como eu vejo o mundo nesse momento, certo? Então a gente tem a predomínio de uma visão mais lírica, mais pessoal, certo? Que de certa forma revela sentimentos e impressões íntimas, tá? Olha lá, galera, característica aí do gênero lírico. Depois nós temos a questão da musicalidade, pessoal, isso aqui é importante pra caramba também. Tá, galera? Quando a gente fala de musicalidade, certo, galera? A gente está falando de quê? A gente está falando de rima, a gente está falando de métrica, a gente está falando que a forma como as palavras muitas vezes são pronunciadas, certo, gente? A gente carrega uma musicalidade na nossa pronúncia, sempre que a gente fala alguma coisa. Então, ó, uso do ritmo, da sonoridade, rimas, repetições que tornam o texto mais harmonioso. Tá? A gente tem brevidade também, costuma apresentar textos mais curtos e concentrados em uma emoção central. Isso aqui é verdade também. Tá bom, galera? Isso aqui é importante. E a gente tem também a intensidade emocional, tá bom, galera? Então, as emoções aparecem de maneira mais forte, mais profunda, tá bom? Como saudade, amor, esperança, melancolia, necessariamente. Depois nós temos aqui os exemplos reais da nossa literatura, tá bom, galera? Então, olha só, a gente tem aqui o poema Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu, certo? Lá de 1857. A gente vai encontrar essas características, vou tentar encaixar aqui, enquadrar no nosso slide, essas características e verificar se de fato tudo que a gente falou está contido aí. Olha lá, galera. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Pessoal, isso aqui é um típico texto lírico, certo? Gênero lírico.
Primeiro, meus queridos, acompanha aqui, ó. Ó, que saudades, olha o sentimento aqui, galera, ó, saudades, certo? Que tenho, pessoal, ó, tenho, certo? Nós temos ali a presença de verbo na primeira, olha lá, primeira pessoa, galera, certo? Então, se eu estou trazendo primeira pessoa e estou trazendo sentimento, você quer marcas mais claras do que isso de um texto literário? Certo? Depois ali, ó, da aurora da minha vida, outra coisa importante também, galera, que às vezes a gente se atém apenas a verbos na primeira pessoa e a gente se esquece aí também dessas questões aqui, ó, dos pronomes possessivos. Galera, quando eu utilizo um pronome possessivo, minha vida, meus sonhos, as minhas questões, eu estou trazendo também subjetividade para o texto, tá bom? Isso é importante. Ó, da minha infância querida, olha lá, galera, querida, uma coisa boa que eu vivi, uma época legal, tá bom, pessoal? E depois, os anos não trazem mais, olha lá, galera, quando a gente então traz isso aí, a gente sabe, né, que é um momento que não volta, é um momento que passou e que fica uma lembrança gostosa daquela fase da nossa vida. Então, pessoal, vamos verificar aqui nessa composição do Casimiro de Abreu, as características desses textos aí. Primeiro, subjetividade, tá aí, certo? As marcas, como a gente falou, beleza? Depois, nós temos aqui a musicalidade, galera. Temos algumas rimas aqui, ó, certo? Olha lá, se a gente... Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, ó, vida, da minha infância querida. Olha uma rima aqui, ó, meus queridos. Depois que os anos não trazem mais. Existe uma musicalidade aí também, certo? E a brevidade, certo? Como a gente sabe, é uma composição rápida, direta. Logo em seguida, nós temos aí uma intensidade emocional, característica bem clara aí do gênero lírico. Beleza, pessoal? Avançando aí, nós temos ali ó, o Convite Triste, do Carlos Drummond de Andrade, certo, gente? Fala um pouquinho do sofrimento do ser, né? Lá na época do Drummond, que foi uma época também muito difícil, né? Do ponto de vista mais do contexto internacional, né, nós tivemos ali, já tinha uma corrida armamentista, algo já anunciava, querendo ou não, que alguma coisa ia acontecer, uma guerra ou algo do tipo, e aí traz ali, ó, meu amigo, vamos sofrer, vamos beber, ler jornal, vamos dizer que a vida é ruim, meu amigo, vamos sofrer, como se tivesse ali um eu lírico ali, né, galera, querendo se expressar, querendo dizer que está sofrendo, né? Que às vezes ele precisa de um escape, certo, galera? Tem um estado emocional ali, certo? Para, às vezes, suportar um mundo que às vezes é pesado. Por exemplo, agora em 2026, nós estamos vendo aí, nós estamos acompanhando uma série de tensões internacionais, países com bombas atômicas, o crescimento da guerra lá no Oriente Médio. Então, isso causa um sofrimento nas pessoas. Tá bom, galera? Obviamente. Então, analisando esse poema aqui, olha lá. Esse poema é lírico porque expressa melancolia e tristeza existencial, com a repetição vamos sofrer, revelando o estado emocional subjetivo da voz poética. Ela apresenta subjetividade e intensidade emocional, marcas do gênero lírico. Tá bom, meus queridos? Então, ó, analisem bem aí, a gente tem aí clássicos exemplos do gênero lírico aí, certo? E temos mais alguns aqui, certo? Depois nós temos aí os sonetos de fidelidade, do Vinícius de Moraes, certo, galera? Só para a gente fazer mais uma última análise lírica ali. E vem comigo, presta atenção aqui. Sonetos de fidelidade, Vinícius de Moraes, lá de 1951, perdão. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do meu maior encanto, nunca deixarei de ser meu pensamento. Vou amá-lo sem presunção nem vão, descobrindo o teu gesto em teu semblante, toda a beleza do universo radiante condensada em teu corpo e coração. Tá bom, galera? Então, a gente tem esse poema aí, tá bom, meus queridos? E esse poema carrega algumas características. Primeiro, subjetividade, galera, como a gente já viu. Serei atento. Musicalidade, certa forma como foi colocada ali. Intensidade emocional, a gente já tem ali a declamação, né, gente? A questão do amor intenso sendo vivido ali, e a linguagem conotativa, tá bom, galera? Então, falando aí de análise de poesia de gênero lírico, certo, pessoal? A gente tem aí esses pontos que são muito importantes a gente separar um do outro, tá bom? Depois a gente entra aí, galera, no gênero narrativo, certo?
que é o gênero narrativo? Como a gente sabe, meus queridos alunos, meus queridos estudantes, vestibulandos, o gênero narrativo é aquele gênero textual que tem muito mais o objetivo de marcar o quê? De marcar, galera, contar história, trazer narrações, certo? De diversos tipos aí. Primeira coisa que a gente tem, presença do narrador, obviamente, galera. Aí a gente entra naquela parte, né? Dos elementos do texto narrativo, né? Então, quando a gente tem essas características aí, a gente tem também os elementos. Lembra disso aí? Certo? Primeiro, presença do narrador, que é o quê? Que vai contar a história. Aí, galera, a gente tem lá, ó, alguém conta a história, podendo ser em primeira pessoa, personagem, ou terceira pessoa, observador, certo? Os tipos de narradores aí que nós temos. Nós temos aqui também, meus queridos, ó, os personagens, né? As personagens que vão viver aquela história. São seres que vivem com características, motivações, desenvolvimento ao longo da narrativa. Depois nós teremos aqui a questão também do enredo, pessoal. Ó, enredo. Enredo é o roteiro, digamos assim, é o que vai acontecer, certo? A gente não pode ter um texto narrativo sem sentido, né? Que não tenha necessariamente um desenvolvimento linear ali da história, beleza? E a gente tem também o tempo e espaço. Olha lá, galera. Tempo e espaço é quando ocorre, né, gente? Então, ó, quando e onde a história acontece, criando um contexto para os eventos narrados, tá, galera? Então, a gente tem essa parte aí, certo? Mas também, antes da gente avançar, a gente precisa lembrar aí, galera, também da estrutura, necessariamente, do texto narrativo, né, galera? Porque quando a gente vê nessa parte aqui, a gente tem um enredo, né, que são as coisas que vão acontecendo ali. Eu vou pegar uma partezinha branca para a gente poder escrever. A gente tem também a estrutura. Geralmente, galera, a estrutura do texto narrativo, principalmente o conto, nós temos aqui 4 partes, certo, gente? A primeira parte que nós temos ali é justamente a apresentação. Olha lá, galera. A apresentação, certo? E quando a gente tem a apresentação do texto narrativo, certo? Essa apresentação é uma descrição, tá, gente? A gente vai apresentar, de fato, a personagem. Então, a gente vai fazer uma descrição dela, da rotina, o que ela faz, com o que ela trabalha. A gente apresenta também o lugar onde a narração está acontecendo e tudo, tá bom? Depois, a gente tem a segunda parte do texto narrativo, meus queridos, que é o quê? A complicação, ó, certo? Vocês podem encontrar isso aí, tanto com esse nome, complicação, quanto também conflito. Tá bom, galera? A gente tem a complicação / conflito. Eu vou verificar se cabe aqui, ó. Copia aí, certo? A complicação, o conflito, que é aquele momento da história que alguma coisa ali de fato, né, aconteceu e a partir disso, né, mudou o estado inicial, né? Fulano estava bem na delegacia, né? Por exemplo, um conto policial. Era mais um plantão, sexta-noite. A chuva caía tranquilamente lá fora quando meu telefone tocou. Atendi sem demora e recebi uma notícia de que um crime muito terrível tinha acabado de acontecer. Peguei meu papel, minhas canetas, tentei ligar o computador, mas tudo foi em vão. Perceba aí, galera. A gente estava lá na apresentação, certo, aqui, quando eu falei da sexta-feira, que eu estava no meu plantão, já fica subentendido ali que eu sou policial, certo? De repente, meu telefone tocou, certo? E alguém me informou que aconteceu um crime. Opa, galera, mudança do estágio inicial, ó. A gente tem aí uma complicação, tá, galera? Uma complicação, um conflito, tá bom? Depois a gente vai para a terceira parte aí, meus queridos. Terceira parte, galera, é clímax, ó. Clímax, o que é o clímax? É aquele ponto mais importante da história. É o ponto de maior emoção, tá bom? É aquele momento da história que alguma coisa muito importante, decisiva aconteceu e precisa ser decidida agora e tal, o que vai acontecer e tal, certo? E aí a gente tem aqui a quarta parte, que é justamente o desfecho, galera. Olha lá, desfecho, certo? Então, a estrutura de um texto narrativo geralmente é essa aqui, tá bom? A apresentação, complicação, clímax e desfecho, que é justamente aí o final da história, beleza? Depois dessa parte, galera, dando continuidade aí à estrutura que a gente falou e também dos elementos do texto narrativo, a gente pega para exemplificar aqui uma obra aí, né, que é muito querida aí, que está sempre presente nas provas aí, que é Dom Casmurro do Machado de Assis, certo? Lá de 1899. Pessoal, ele se encaixa perfeitamente dentro desse gênero que nós estamos falando, certo? Por quê? Mas, primeiro, vamos fazer uma análise mais técnica? Qual é o tipo de narrador? Galera, narrador em primeira pessoa, certo?
Tá lá, ó. Isso, inclusive, já é objeto aí de que traz muitas críticas aí, né? Quando rola aquela discussão lá se o Bentinho traiu ou não traiu a Capitolina, certo? Por quê? Porque o texto ele foi escrito a partir do ponto de vista do narrador, galera. E quando é o narrador que está contando a história, ele também é uma personagem, certo? Ele traz as palavras dele, ele traz o ponto de vista dele. E isso muda tudo, certo? Isso muda tudo. Então, é um narrador em primeira pessoa, certo? O Bento contando a história dele. Depois nós temos aí, ó, personagens bem desenvolvidos, característica típica, principalmente de romance. Por quê, gente? Quando a gente fala assim, personagens bem desenvolvidos, a gente fala, por exemplo, a gente apresenta quais são as características, a personalidade, o perfil daquela pessoa, certo? Quais são as ambições, o que, que ela quer necessariamente, tá bom, galera? Então, a gente tem aí, ó, personagens bem desenvolvidos, tá bom? Enredo complexo, galera, o enredo ali, né? Só para a gente relembrar aí, basicamente, Dom Casmurro, né? A gente sabe que é uma história que foi contada, né, por ele próprio, né? Ele conta a própria história e a gente sabe que é uma história que gira em torno dele, certo? Que era um homem que era bastante possessivo, paranoico, tinha suas questões ali, certo? Existenciais, digamos assim. E ele também não tinha paz muitas vezes, né, galera? E isso fazia com que a falta de paz, digamos assim, a paranoia e as questões dele também explodissem nos outros, digamos assim, não? Então as percepções dele, os julgamentos dele, todo o desenvolvimento da história acaba que todo mundo é prejudicado, certo, galera? E a história tem um desenvolvimento linear em toda a trama ali, então, certo? Nós temos tempo e espaço muito bem definidos na obra aí do Dom Casmurro, beleza? Nós temos ali a diferença, certo, galera? Então, só para a gente pegar, vamos lá. Relembrando o que a gente já fez aí, a gente já estudou. Primeiro, nós começamos com poema, que são gêneros líricos. Galera, isso cai em questão? Cai, é claro que cai em questão. Muitas vezes, quando traz questão de gêneros literários, certo? Bem típico eles trazerem um texto lá para que você leia, você identifique as características do texto, e depois ele vai trazer algumas alternativas para você, certo? Para você marcar qual é a alternativa correta. O texto apresenta lirismo. Pera aí, galera, presta atenção. Texto lírico é texto em poesia, é composição musical, certo? Então, se ele é um texto lírico, certo? Ele precisa necessariamente ser poético, certo, galera? Então, um texto narrativo, às vezes a questão ela pode trazer, por exemplo, um texto totalmente narrativo, um narrador em primeira pessoa que fala do dia a dia dele, mas é um texto que está escrito em prosa, né? Que fala da rotina, certo? Não é um texto lírico ali, é um texto tipicamente narrativo, personagem ali, né? Narrador, observador. Tá? E depois a gente entrou aqui no texto narrativo, né, galera? Agora que a gente usou o Dom Casmurro como exemplo, que conta uma história com personagens e ações, tá bom? Depois nós entramos aqui, meus queridos, no gênero dramático. Calma, a gente já vai verificar aí o que é, certo? Mas vamos avançando aí, galera. Depois façam muitas questões, eu vou trazer algumas questões para a gente poder fazer também juntos aí, tirar todas as dúvidas que nós temos sobre esse conteúdo e vamos nessa, galera. Depois que a gente entra aí no gênero dramático, galera, olha só, o gênero dramático na literatura brasileira, eu gosto muito de utilizar o Alto da Compadecida como exemplo, né? Porque pra gente aí, como tem uma produção muito legal, que foi uma adaptação feita pela Rede Globo da obra do modernista Ariano Suassuna, a gente usa como exemplo, mas claro, foi uma adaptação, tá, galera? Por que eu digo isso? Pessoal, vamos antes começar aqui com as características e a gente já fala sobre essa adaptação. Olha lá, gênero dramático, certo? O gênero dramático, olha lá, gente, é a forma literária em que a história é apresentada através de diálogos e ações dos personagens, sem presença de um narrador. É feito para ser encenado no palco, permitindo que o público veja e ouça os conflitos diretamente, galera. Então, isso aqui é importante pra caramba, tá? Então, ele tem algumas características. A gente não vai ter expressões, por exemplo, alguns meses depois, fulano chegou a casa e verificou que... Não tem isso. As pessoas vão interagindo, certo? E por conta da interação, das falas,
dos gestos e de tudo, do cenário, claro que é de tudo que está acontecendo ali em cima do palco, você consegue dizer necessariamente o que está acontecendo. Então ele tem características específicas. Galera, olha só, diálogos, os personagens se comunicam através de falas diretas, tá, gente? Fala direta. Então você tem toda aquela padronização também que funciona, né? A gente vai ter, por exemplo, travessão, né? A fala da personagem ali, e aí traz um discurso direto ali da pessoa, revelando os pensamentos e conflitos, tá bom, galera? Como a gente tem a fala direta da pessoa, a gente também vai ter o que aqui, ó? Ausência de narrador. Olha lá, galera. Não tem ninguém contando história. Necessariamente o que está acontecendo é que o narrador é que, de fato, né? Na verdade, é que não tem narrador, né, galera? Então ali, ó, como nós sabemos, tá? Não há ninguém contando a história e, de fato, pela fala das personagens, você percebe tudo se desenvolvendo. Depois nós temos ali a questão do conflito central e toda a parte de encenação. Por quê, gente? Gênero dramático é feito para ser interpretado, tá bom, gente? É mais um gênero literário aí. E dentro dessa questão, a gente tem aqui a parte do Alto da Compadecida, né, gente? Já que a gente está falando de gênero literário, gênero dramático, o que necessariamente foi essa obra, galera? Olha só, o Alto da Compadecida é uma obra que foi feita por Ariano Suassuna, certo? Foi escrita por Ariano Suassuna. É um auto, ou seja, meus queridos, quando a gente fala de auto, a gente está falando que é uma obra que deve ser encenada, tá bom? Interpretada ali pelo elenco, pelos artistas, pelos atores, tá bom? As atrizes e tudo. E aí, quando ele foi escrito, ele tinha até uma abertura um pouco diferente, né? Um pouco diferente do que a gente tem lá, por exemplo, na produção da Globo, que foi uma adaptação. Por quê? Porque, galera, eu falo que foi uma adaptação porque quando começa o Alta Compadecida original, a gente tem dois palhaços, tocam a trombeta e avisam ali, dizem os nomes das pessoas que vão entrar, fazem uma apresentação dessas pessoas, fazem toda uma encenação para depois começar a contar a história, tá bom? Não necessariamente contar a história, né? Para os personagens se apresentarem e a gente pegar tudo que está acontecendo, tá bom, galera? E aí, a partir disso, a gente tem diálogos. Olha lá, ó. A gente tem a parte principal aqui, que a gente tem lá no Alto da Compadecida, é a parte do julgamento, né? E quando a gente fala compadecida, de fato, é que a santa se compadece das pessoas, né? Enquanto, por exemplo, a gente tem ali várias pessoas juntas ali no purgatório, né? Vão ser julgadas e aparece a figura ali do demônio e tem o interesse de levar todo mundo porque eles cometeram diversos pecados. Quando a santa vem e aparece e se compadece de todos os erros deles, os pecados deles, perdoando ali, é aí que traz é aí que deixa a mensagem, né? Porque a gente teve um cangaceiro, a gente teve a questão do padre que se envolvia em esquema de corrupção, de um rapaz que mentia muito, enfim, a gente tem muitos pontos aí. É importante a gente lembrar também, galera, que o Alto da Compadecida é uma obra que foi baseada no Alto da Barca do Inferno, certo? Lá do Gil Vicente, no movimento literário do humanismo. Vocês sabiam dessa? O Alto da Barca do Inferno, ele traz essa questão, né? As pessoas morriam ali, iam para o purgatório, e quando elas chegavam lá, nós tínhamos duas barcas. Uma conduzia ao paraíso, ao céu, e outra conduzia necessariamente ao inferno, certo? E aí um padre acaba falecendo e ele vai se dirigindo, né? Quando ele chega lá, ele vai se dirigindo diretamente ali para a barca do céu, e até que o anjo diz para ele: não, o seu lugar não é aqui, certo? Você deve ser conduzido para a barca do inferno. Agora você imagina ele trazer isso aí, certo, galera, lá no ano de 1400, né? Como é que não foi, certo? Então a gente teve aí o nascimento do teatro português, tá bom? Mas voltando para cá, tá? Então já se lembrem aí, meus queridos, que o Alto da Compadecida, certo? Sempre que vocês encontrarem essa palavra alto, é um clássico exemplo de gênero que? Literário. Então, olha lá, gente. Diálogos intensos, né? Como a gente sabe, as pessoas interagem muito. É um conflito explícito. Tem toda a questão da encenação, da ação cênica também. Não tem presença de narrador. A fala das personagens já dá para a gente já consegue entender qual é o contexto e o que está acontecendo, né, gente? Então, olha lá, a gente já falou disso aqui, certo? Ok, a ausência de conflito. O Alto da Compadecida é uma obra dramática porque estrutura-se em cenas e atos de encenação teatral,
apresenta conflitos entre personagens através de diálogo, não possui narrador, certo? E usa recursos teatrais, como cenários, figurinos e movimentos. Tá bom, pessoal? E aí a gente, então, já tem um panorama geral dos 3 gêneros literários aí, tá bom, galera? Esse gênero, como a gente sabe, é o gênero agora dramático, tá? Já vimos o lírico lá, com as poesias, a gente teve aí 2 poemas, vimos também o narrativo, certo? Com Dom Casmurro, e agora com Alto da Compadecida, exemplificando aí o gênero dramático, tá bom, galera? E aí, pessoal, a gente tem uns outros detalhes para trazer também, certo? Que fala sobre a literatura da sociedade, né, gente? Só para a gente poder fechar bem essa aula, né? Então, a gente carrega ali, sempre que a gente tem essas produções, essas leituras, né? A gente costuma entender também que isso tem um valor cultural. Olha ali, galera. Costumes e valores culturais, conflitos e desigualdade, principalmente no Alto da Compadecida, Dom Casmurro também a gente traz muito essa questão, pensamentos e ideologias, tá bom, galera? Então é importante a gente sempre relembrar aí, beleza, pessoal? Então, olha só, essa aula de hoje de gêneros literários foi uma aula aí fundamental para você poder diferenciar os 3. Toda a prova isso é bastante cobrado, certo? A forma como isso é cobrado é importante sempre que a gente for fazer a questão, leia o texto, tente classificar o texto, em qual desses 3 gêneros aqui ele se encaixa para poder marcar a questão, tá bom, galera? Então, ó, se você viu que é um texto narrativo, trechos de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, ou Curtiço, o que seja, a gente vai ter ali um texto gênero literário, tá bom? Se você viu um poema, uma poesia, uma música, subjetividade, figuras de linguagem, a questão da emoção muito forte, a gente tem gênero lírico. E se você viu ali fala de personagens alternadas ali, certo? E você percebeu que tinha mudança de fala, travessões e também instruções para quem vai interpretar aquele poema, a gente vai ter ali, ou poema não, aquele texto vai ser um gênero dramático, tá bom, galera? E aí a gente finaliza por aqui, certo? Essa aula de gêneros literários. Eu espero que vocês tenham entendido aí e até mais, pessoal. Obrigado.